Pessoal, que bom ter você aqui com a gente, ou melhor, com o DYC. Hoje nós vamos estudar vamos recapitular a lição 4, confronto com o faraó. Mas antes disso, eu convido você para orar conosco, para que o Santo Espírito nos guie nesse momento. Oremos. Santíssimo Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por ter deixado a nós suas palavras, para que elas sirvam a nós de guia, sirvam a nós como conselhos também, e que o Senhor nos ajude a entender as lições para esse momento também e nos ajude a aplicar. Oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar da lição Confronto com Faraó. O texto bíblico dessa semana é Êxodo, capítulo 5 e capítulo 6. E só para a gente entender um pouco o que era esse confronto com o Faraó, vale lembrar que, nesse momento, na história da Terra, o Egito era a maior potência mundial. Então, conversar com o Faraó, confrontar o Faraó, não era uma coisa simples, né? E aí, Moisés foi escolhido para esse confronto. E aí nós vamos ver o que aconteceu. Como Moisés, às vezes Deus nos chama para fazer coisas extraordinárias, que era, no caso de Moisés, confrontar o faraó, vencer esse confronto e libertar os hebreus. Mas antes de fazer coisas tão extraordinárias, Deus nos chama para outras coisas também. E aí nós vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é a relação de Moisés com as coisas ordinárias, ou seja, as coisas mais simples, e o extraordinário que foi feito através de Moisés? Olha, eu acredito que dentro dessa questão, até a lição fala, né, que o primeiro pedido foi para que Moisés falasse com o faraó para que o seu povo pudesse sair por 3 dias para poder fazer o sacrifício, né? Então, e Moisés, assim, não tinha entendido isso, né, tipo, o que seria, mas ele seguiu conforme o que o Senhor havia dito. Então, o que me leva a perceber que, assim como fala na palavra, né, ser fiel nas pequenas coisas e você será fiel nas muitas coisas. Então, acho que o fato da gente fazer bem feito o que Deus nos dá hoje, Ele dá na nossa mão hoje, tem uma relação, né, se a gente vai fazer tudo certinho hoje em relação às coisas grandes. E da mesma maneira foi com Moisés. Moisés, ele, desde o seu nascimento, né, ele teve uma origem humilde, nasceu numa família pobre, numa família que era escrava, né, então ninguém dava nada para ele. Então mostra que Deus escolhe aqueles que são fracos, aqueles que estão aos olhos do mundo rejeitados, para que ele possa colocar a sua obra, né, colocar o seu selo, e que Moisés e qualquer outra pessoa pudesse, né, ser usada pelo Altíssimo. E tem uma citação também de Patriarcas e Profetas, onde a irmã White ela fala que Moisés ele iria voltar ao Egito apenas com a vara, né, do pastor na mão, mostrando que a obra dele seria a se apresentar ao faraó, se apresentar ao povo como uma pessoa simples. Ele não ia voltar para o Egito como um comandante, sabe, como um general ali cheio de exército. Ele ia voltar como uma pessoa humilde, com apenas, né, ali um cajado de um pastor de ovelhas, mas através desse cajado a gente sabe que Deus pôde, né, usar Moisés, né, e aquele cajado também era um símbolo dos milagres, né, que Deus efetuou ali durante as pragas. Então isso mostra, né, de acordo com a Bíblia, que Deus escolhe as coisas simples, né, para efetuar o seu propósito aqui nesse mundo. Amém. Bom, eu acho muito interessante a história de Moisés, porque quando ele saiu do Egito fugitivo, né, do que ele tinha feito, o que aconteceu? Ele era um cara populoso, né, conhecido, um príncipe, era filho da princesa, né, da filha de Faraó. Aí ele teve que sair desse cargo, né, e correr para o Egito, sair do Egito, na verdade. Aí ele saiu do Egito e foi para um lugar, para o deserto. É um lugar simples, vamos dizer assim, não tem coisas luxuosas lá. Então ele foi viver o ordinário lá. E lá que ele teve um encontro com Deus que ajudou ele a viver o extraordinário mais para frente. Então, a vida desse homem foi uma boa parte, ficou 40 anos da vida dele lá no deserto, vivendo o ordinário, cuidando de ovelhas, pastoreando, tendo paciência com elas, porque esses bichinhos eles são seguidos pelo seu pastor. Se você não tiver um rumo para eles, eles vão se
para qualquer lugar. Então, Deus estava ensinando ele no ordinário que ele ia viver algo extraordinário mais para frente. Então, isso foi provando o caráter dele para que fosse uma bênção ele viver esse extraordinário com Deus. Essa parte das ovelhas, ela tem muito a ver com viver com o povo ali em Israel, porque com os hebreus, porque as ovelhas, elas só escutam a voz do pastor delas. Pode ser outra pessoa que venha falar aquilo que o pastor diz a elas todos os dias, elas só escutam a voz do pastor e elas se assustam com facilidade. E aí vai cada uma para o seu lado. E aí vai o pastor pegar todas as ovelhinhas e colocar ali no lugar de novo. E quando eu digo que elas se assustam com facilidade, é muita facilidade. Às vezes é um falar alto, um pisar no galho e quebrar. E aí imagine o dia inteiro, junta a ovelhinha, separa a ovelhinha. Junta a ovelhinha, separa a ovelhinha. Para quem tinha acabado de agir com impulso a ponto de tirar a vida do outro, é uma lição muito profunda. E é incrível pensar que Deus começa conosco nas coisas pequenas, e é importante a gente ser fiel nas coisas pequenas. E às vezes, mesmo quando a gente diz sim, não quer dizer que está tudo resolvido, que está tudo fácil no nosso caminho. E aí a gente pode imaginar, por exemplo, principalmente quando a gente tem uma rotina de frequentar os cultos, sabe? A gente vai ao culto sábado, a gente vai ao culto domingo, a gente vai no culto quarta-feira, e às vezes a gente fica pensando, parece que está faltando alguma coisa, que ir à igreja não está sendo o suficiente. E aí a gente se esforça para participar das coisas, e aí de repente a gente é rejeitado. Igual aconteceu com Moisés, né? Porque ele acreditou que estava fazendo algo bom para os hebreus, e aí ele foi rejeitado. Depois ele chegou no faraó, pediu liberdade, e aí o que aconteceu? O faraó ficou chateado com Moisés, achou aquilo absurdo demais. O que ele fez? Aumentou o jugo dos hebreus, então os hebreus também ficaram chateados com Moisés. E aí é o caso de parar e se perguntar, onde está Deus, né, quando as coisas pioram? E aí, pensando nisso, a presença de Deus, ela elimina as dificuldades de nossa vida? De maneira nenhuma. A presença de Deus apenas nos ajuda em meio às dificuldades, né? O povo de Deus nunca foi arrebatado durante a tribulação, mas Deus salvava, né, o povo na tribulação. Com Moisés foi a mesma coisa. Moisés, ele passou por dificuldades, 40 anos ali em Midian, depois voltou para o Egito, libertou o povo, passou mais 40 anos no deserto, com aquele povo ali que reclamava, um povo rebelde, e ele também não entrou na Terra Prometida, mas nenhum dia, nenhum momento Deus abandonou Moisés e nem abandonou o povo. A gente sabe que o cuidado, né, de Deus estava ali manifestado para Israel, para Moisés também, o maná caía todos os dias, a coluna de... Perdão, não caía, né, no sábado, mas caía durante 6 dias, e também tinha a coluna de fogo ali, mostrando que o cuidado e o amparo de Deus, ele é independente das circunstâncias. Nós devemos ter fé e olhar, né, fixar os nossos olhos no nosso Mestre. Amém. E eu queria ler com vocês aqui uma parte interessante que eu achei da lição, na parte da comunidade, que fala assim: santidade não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca do Senhor e fazer a vontade do nosso Pai Celestial. É confiar nele mesmo em meio à provação, tanto nas trevas quanto na luz. É andar pela fé e não pelo que se vê. E apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, página 33. Eu achei interessante isso, porque Jesus, ele veio com um propósito aqui. Moisés também teve um propósito. Todos nós temos um propósito de vida que Deus fez pra gente. E nesse mundo, Jesus falou que nós teríamos dificuldade, nós teríamos aflição. Então, o que acontece? Deus não vai nos tirar da dificuldade. A gente vai ter que passar por ela para o nosso caráter ser transformado. Para que através disso a gente um dia alcance o céu. Pela graça de Cristo, é claro.
E eu tenho uma música lá do Fontainebleau que eu acho muito bonita, que é Blessings, que é bênçãos. E lá nessa música fala que talvez as nossas orações não atendidas sejam, né, a nossa preparação para o céu, talvez aquilo que a gente queria, né, que Deus fizesse para a gente, mas a gente não foi atendido, é uma maneira de nos ajudar a caminhar para o céu. Na verdade, eu esqueci um pouco do contexto da música, mas ela é muito bonita se você ouvir a tradução dela, porque muitas das vezes a gente pede por bênçãos e às vezes vem dificuldades. E o que acontece aquilo é para nos provar. Talvez essas dificuldades sejam nossas melhores bênçãos que nós temos para nos preparar para a eternidade. Então, é através dessas dificuldades que nós vamos ser testados. Não é à toa que o grande conflito tem dificuldades, não é à toa que vai haver um tempo de angústia para provar a nossa fé. E nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Mesmo que caiam os mundos. Dentro dessa questão, também acredito que Deus capacita a gente para passar por esses momentos de dificuldade, né? E quando a gente não vê, que nem a história também, eu sei, tem um pouquinho a ver, tá? A história da tempestade. Às vezes a gente acha que Jesus, ele não está com a gente, como os discípulos tinham se esquecido de que Jesus estava no barco, que eles estavam tentando fazer pelas próprias forças, né? Mas Jesus não, ele estava lá. Então, muitas vezes a gente acha que consegue resolver por nós mesmos, mas não é assim. E uma outra coisa que eu também acho que acontece muito comigo. Nas pequenas coisas eu vejo que Deus vai falando comigo. Então, sei que cada um é cada um, né? Mas às vezes eu não tô bem, aí aparece uma mensagem no Instagram que curiosamente tem tudo a ver, enfim. Eu acho que ontem, por exemplo, eu vi um passarinho, aí eu me lembrei do lá de Mateus, que fala que se Deus cuida das aves, ele vai cuidar de você também. Então, muitas vezes Deus abre a nossa visão nesse aspecto também para a gente ver as bênçãos e ele se mostrando presente, mesmo quando a gente pode não perceber ou quando a gente está com alguma dificuldade. Então, ele não elimina as dificuldades, como a Bruna bem disse, né? Ele nos ajuda. Essas dificuldades, eu acho muito bonito, que até o que é difícil, Deus transforma em bênção para a gente. Mas ele não elimina essas dificuldades, mas ele se mantém presente. Ele está lá com a gente e ele mostra para a gente que vale a pena continuar, porque ele vai suprir todas as nossas necessidades e nos direcionar para passar por isso tudo. Amém. Na parte de domingo, teve um momento que me chamou muita atenção, que é onde diz: antes de liderar os outros, precisamos colocar nossa própria vida em ordem, que é um pouco do que a Elisa estava falando, e também será a nossa dica de UIC de hoje. Gente, a dica de UIC de hoje é uma dica que não tem motivo, razão nenhuma para você não ler. Até se você não gosta de ler, você vai ler. Nossa dica de UIC é esse daqui, ó. Como conviver com os outros. Esse aqui é um compilado do livro A Ciência do Bom Viver, da senhora White. É um livrinho de bolso, olha, pequenininho. Tem 23 páginas. E aí, só para vocês verem como ele é bom, eu vou ler, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, vou ler só um pedacinho para vocês entenderem a importância de vocês quererem melhorar também e aprender. Na página 17, ele diz assim: é pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitados nas pequenas coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramos-nos desprevenidos. Irmãos, é tudo que a gente não quer que aconteça conosco. Mais para frente, a senhora White fala como a gente faz para lidar com isso. Então, ó, aproveitem como lidar com os outros e muitas outras coisas na nossa dica de UIC de hoje. Vamos pensar juntos, né? Deus nos coloca em situações, muitas vezes, onde a gente precisa ir contra o que a maioria das pessoas pensam. E aí a gente corre o risco de ser o chato, ser denominado, né, o chato, ser a pessoa que ninguém gosta, inconveniente, do contra, sendo que às vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que foi o que aconteceu com Moisés um pouco também, né? Deus mandou ele falar com o faraó, ele falou com o faraó. E o faraó acabou tornando a situação mais difícil para Moisés também.
E ele enfrentou isso, os hebreus começaram a reclamar dele, e Moisés, ele continuou mesmo assim. E aí, a nossa próxima pergunta é: como nós podemos permanecer dispostos a continuar obedecendo a Deus, mesmo que isso signifique a gente perder a aprovação ou popularidade? Olha, esse é um ponto bem delicado, né? Mas eu acredito que o primeiro ponto seja a gente realmente saber do que a gente acredita. Porque se a gente não souber no que a gente acredita e não estiver bem firmado, você não vai se continuar, não tem muito o que fazer. Porque dependendo, a pressão é tão grande, as forças estão tão fortes assim contra você, que você fala assim, e agora? Muitas vezes a gente mesmo que está firmado, a gente fala assim, e agora? Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Além disso, a gente não esperar que o que vai sustentar a nossa vida cristã são os momentos de dificuldade. Fala assim, nossa, agora eu sou forte, olha o que eu passei. Não, não acho que funciona assim. Eu acredito que a gente tem que aproveitar os momentos de paz e de tranquilidade para a gente realmente poder passar por essas situações, sabe? Então, acho que esse é o ponto importante também. Os momentos de tranquilidade, de paz, é um preparo para esses momentos difíceis. E só quando a gente realmente conhece a Deus, né, o Deus a quem a gente serve, que a gente vai ter a certeza de que a gente vai passar por tudo isso. E aí eu gosto muito de pensar, tipo, você tá dirigindo, aí você olha pro retrovisor, você tá vendo o que tem para trás, né? E eu acho que assim na vida com Deus também. A gente, nesses momentos, tem que olhar para trás e falar assim, nossa, olha o que Deus já fez na minha vida. Então, são algumas formas que a gente tem para conseguir passar por essas situações. E lógico, as histórias bíblicas, né? A gente encontra tantas histórias, a de José também é muito incrível, né? Que fala sobre essa questão, sobre os momentos de dificuldade e que Deus esteve com ele. Aí uma outra coisa, são várias, tá? Mas eu prometo que vai dar certo. Lá no livro do Herdeiros do Reino, o pastor Josana Alves fala muito sobre a gente se preparar, né? Porque a gente fala assim, como é que Daniel e seus amigos viram aqueles momentos da fornalha? Eu sei que foi só os amigos, mas Daniel na Cova dos Leões, você fala assim, uau, que incrível! Mas se a gente vai parar para pensar, eles passaram os momentos de provação. Eles não sabiam que necessariamente que, entende, que ia dar certo ou não. Né? Os amigos de Daniel falaram assim, que se a gente tiver que passar por isso e não, não sobreviver, tudo bem, Deus ainda será louvado, né? Então, é ter essa forma de pensar, de que eles passaram por isso porque eles foram alimentados, nutridos espiritualmente antes, né? Eles tinham o seu momento com Deus. E são esses momentos que vão deixar a gente, assim, tranquilos e assim, mesmo dentro dos momentos, né? Eu falo assim, tranquilos, nossa, o mundo tá desabando, você assim, tá tranquilo. Não, mas eu quero dizer assim, mesmo nesse momento de dificuldade, quando você tá firmado com Deus, e uma coisa que eu faço, né? Isso que eu já fiz, que me ajudou muito, a gente vai conseguir se sentir bem, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que a principal questão quando a gente está passando por um momento difícil é a gente saber de que o mundo ainda não saiu do controle de Deus. Ou ainda que eu quero dizer, é lógico que ele não saiu, mas, tipo, a gente acha que tudo saiu. Mas não, o mundo não saiu do controle de Deus. Né? O meu mundo não saiu. E isso, para mim, é muito forte. E aí, eu prometo que eu vou parar de falar rapidão. 2 pontos. O primeiro deles é que me fez muito bem, que eu recomendo, se você puder, você pega um post-it ou um papel e um durex, tanto faz, e aí você anota um verso bíblico que para você é muito importante. E você coloca num lugar visível em que você vai passar sempre por lá. Por exemplo, o meu verso é Isaías 41:10. Se você quiser também, se você também tiver esse verso, tudo bem, se não, tem um verso seu que faz bem para você nesse sentido. E outra coisa, uma coisa que eu faço bastante, quando tem algum momento que eu não estou me sentindo bem mais, eu tenho uma lista de versos, olha, na minha Bíblia. Aí você vê que é uma lista mesmo, né? Eu não estou mentindo. Em que, nos momentos que eu estou passando por dificuldades, eu vejo esses versos e eu leio realmente como se fosse para mim. E um outro capítulo que eu gosto muito é Salmo 91. É um momento que eu acho que lá Davi passa pelo momento de mais angústia, e quando eu passei por um momento angustiante, foi muito importante para mim, porque eu senti Deus ao meu lado e me ajudou bastante. Enfim, tudo isso. Amém. E Ele que nos fortalece verdadeiramente. E eu achei interessante que a lição também comentou sobre as circunstâncias. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão seguindo numa direção. Só que o cristão, ele é chamado a viver na contramão do mundo. E muitas das vezes a gente vai passar pelas provações, vão ter pessoas
nosso ambiente, que tem algo popular na vida delas, mas no que não é como está escrito na palavra de Deus. Então, por isso nós temos que agir por princípios, para que quando a gente possa agir por princípio, a gente não se arrependa e falar assim, imagina, se eu tivesse seguido por princípio e não tivesse seguido o que o povo dizia, eu talvez não estaria com esse remorso no meu coração. E nós somos pessoas que nós gostamos de estar junto com os nossos amigos, e muitas das vezes os nossos amigos não têm aquela mesma mentalidade que nós, e às vezes eles desobedecem o que Deus pede. Então, vem a nossa mente, tem que vir a nossa mente lembrar, eu tenho que viver de princípio, eu tenho que viver por Cristo. Se é isso que Ele está me pedindo, obedecer Ele, então que eu possa viver. Porque o mandamento, aquele mandamento de perseverar até o fim e será salvo, é em todos os momentos, é em todas as circunstâncias. Nós devemos suportar, esperar, perseverar. Porque quando Cristo voltar, a gente vai entender que todas essas dificuldades que a gente passou, de querer, com a força de Jesus, ser diferente do mundo, é uma bênção, foi uma bênção. Então, a gente precisa perseverar e entender que viver a vontade de Deus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Porque cada vez estou mais convicta que as pessoas que não vivem a vontade de Deus, elas são infelizes. Elas passam por coisas terríveis na vida dela e não entendem que o centro da vida de um ser humano tem que ser Jesus. Porque ele guiando nossos passos, a gente vai ser feliz de verdade. Então, antes de melhorar, tem que piorar, não é verdade? Então, que a gente suporte essas dificuldades com Cristo, porque o melhor um dia vai chegar, um dia ele vai voltar. Amém. 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 É muito importante a gente ter consciência que coisas ruins vão acontecer conosco, para que a gente entenda que o momento difícil, ele pode nos ajudar a nos aproximar de Cristo e não nos afastar de Cristo e culpar a Ele das nossas dificuldades, né? Aqui na parte de quinta-feira, vem falando que no Getsemane, Jesus compartilhou com seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Esse texto está lá em Mateus 26, 38. Nem Jesus, que estava tão conectado com o Pai, escapou de tristezas e nem por isso ele se desconectou com o Pai. Bom, a gente tem que ter em mente que a recompensa, né, do justo não é aqui nesse mundo. A recompensa do justo é na vida eterna. Moisés também, ele teve todos os motivos para desistir, mas ele permaneceu fiel, né, até o fim, mesmo com erros, né, que a gente sabe que ele acabou cometendo, mas ele está na galeria da fé, lá de Hebreus, né? Moisés, pela fé, ele venceu todas as dificuldades e ele estava de olho no prêmio, né? Na coroa da vida eterna, na Canaã celestial. Então, mesmo que para nós hoje estejamos, né, nesse mundo perdendo aprovação, popularidade, que nós tenhamos o exemplo de Moisés, né? A senhora White fala também que ele preferiu ficar ao lado da nação pobre, desprezada, né, ao invés de servir ao faraó e ali ao mundo de pecado que tinha no Egito. Então, que nós também possamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Amém. Amém. Muito bonito o que a gente conseguiu conversar hoje. Espero que você que está em casa também tenha aprendido um pouco mais. Se você estiver passando também por momentos de dificuldade, que você entenda que pode ser o que vem antes de momentos bons, mas que, acima de tudo, você não está sozinho. E agora nós vamos fazer uma oração para a gente agradecer a Deus pelo nosso estudo de hoje. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é fiel conosco também. E o Senhor deseja estar conosco pela eternidade, por isso o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós. Ajuda-nos, Senhor, que o seu Santo Espírito nos fortaleça nos momentos difíceis e que também nos ajude a permanecer com o Senhor nos momentos alegres também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar com a gente aqui.
com o DYC também. Fizemos algumas perguntas, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários as suas respostas também. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!